Nesta entrevista, o Dr. Roberto Marques da Costa, nosso convidado de hoje, advogado condominialista, vai esclarecer a importância e os aspectos jurídicos da contratação de um seguro no condomínio e os cuidados que o síndico deve ter ao contratar esse seguro. Quem é o Dr. Roberto Marques da Costa? Ele é um advogado condominialista que conta com um escritório multidisciplinar e uma equipe de advogados que trabalham nas diversas áreas do direito condominial, direito do consumidor, trabalhista, tributário e imobiliário. Seja muito bem-vindo, Dr. Roberto Marques. Bom dia, Elizabeth. Obrigado mais uma vez por estar aqui dando continuidade a essa parceria com a Condomline, né? Podendo contribuir aí com o mercado condominial, passando informações importantes, né, para os síndicos, para as administradoras. E essa matéria que nós vamos abordar hoje é muito importante, porque, em geral, os condomínios, né, os gestores e até mesmo as administradoras tratam a questão do seguro como meramente um cumprimento de uma obrigação que está no Código Civil. Tem que fazer o seguro, e por vezes o pessoal não se atenta com relação às particularidades da apólice de seguro. E por vezes os gestores eles não se atentam com relação às particularidades do condomínio, o DNA do condomínio, né? E a cobertura, né? E também existe de suma importância que o condomínio, o síndico, procure profissionais habilitados a formalizar a venda dos seguros, corretores de seguros, no sentido de que o corretor de seguro ele não é um mero vendedor de apólice. Então, para ele obter essa licença para fazer o seguro patrimonial, ele já está num segundo estágio, se eu não me engano, dentro do segmento deles, né? É feita uma prova, é vinculado a um conselho federal desse segmento. Então ele tem toda uma especialização, uma série de estudos para poder obter essa licença para venda de apólices para segurar a questão imobiliária patrimonial. Bem, o que eu aconselho? Sempre procure um profissional desse segmento especializado em condomínio. Sim, com certeza. E um advogado também, né? O advogado do condomínio, que a gente bate tanto na tecla da importância de ter um advogado especial do condomínio, porque esse vai dar assessoria adequada para que seja feita a melhor contratação, mesmo porque quem melhor para analisar um contrato, né, do que um advogado, principalmente nos aspectos jurídicos, porque se há algum problema lá na frente, algum sinistro, o que vai cobrir? As letrinhas pequenas do contrato, que a gente precisa dessa consultoria para estar assegurado de fato, né? Então essa é a importância do advogado também trabalhar junto com esse corretor de seguros capacitado e especialista em seguros de condomínio. Bem, o seguro, a obrigatoriedade do seguro está prevista no Código Civil, né? Os síndicos, o legislador fez esse dispositivo e obriga o síndico a contratar a apólice, né, em favor do condomínio para segurar as áreas comuns. Existe uma certa confusão, né? Sim. Sempre os condôminos que não têm essa informação, e às vezes acontece algum sinistro dentro da unidade do condômino, eles buscam, às vezes, de forma equivocada, a administração para que tenham alguma espécie de ressarcimento com relação à sua unidade. O condômino, sim, pode fazer individualmente o seguro para a sua unidade de forma individual. E é um valor tão pequeno, né? E assegura os seus bens pessoais dentro do seu apartamento. Então é importante, sim, uma contratação também pelo apartamento.
Existem as coberturas oferecidas essenciais e as opcionais. Aí depende, como você falou, o doutor falou, da questão do DNA de cada condomínio. Cada condomínio tem uma particularidade. Se aquele condomínio é sujeito a inundações, por exemplo, tem que tomar cuidado com essa cláusula, com essa cobertura, para que cubra inundações. Se não é o caso, não há necessidade. Então, esses aspectos aí, esse detalhe, né, é importante observar. Sim, tem condomínios que estão em regiões baixas, sujeitas a alagamentos. É bom que o síndico, junto com a sua equipe, observem esses aspectos, né? Existem as coberturas básicas, né? Mas existem essas particularidades, onde aí que entra a questão da assessoria do advogado, em conjunto com o consultor, para poder fazer essas avaliações, né? Porque tem as essenciais e obrigatórias, mas tem as opcionais que vai depender aí de cada caso, né? Então o seguro ele acaba conseguindo minimizar a perda do patrimônio se feito corretamente. Se não, o condomínio fica prejudicado, né, financeiramente e fisicamente, né, a estrutura e tudo mais. E pode chegar à falência um condomínio, né? Dependendo se acontecer alguma espécie de sinistro e o condomínio não estiver coberto ou o prêmio for muito irrisório com relação à cobertura, realmente pode trazer transtornos, os condôminos terem que arcar com o custo, né, para refazer, né, o bem, né? Um caso muito comum que nós temos são danos elétricos, né? É uma cobertura comum e os condomínios que têm muito elevadores é importante eles se atentar com relação a isso, porque hoje uma placa eletrônica de elevador, que são todos automatizados, né? Informatizados os elevadores, pode custar de 12, 15 mil reais, né? E o condomínio tem que desembolsar esse valor de uma hora para outra, né? Só com a queima de uma placa é bem complexo, né? Sim. Aí você me faz lembrar da importância novamente da análise de contratos, né? Não só de seguro, mas também dos fornecedores, porque eles estão atrelados ao seguro, né? Porque se um fornecedor não faz um bom atendimento num quesito do condomínio, pode gerar um dano, um sinistro para o condomínio, que vai ter que acionar o seguro, cobrando ou a franquia alta, o que pode onerar o condomínio, prejudicando também o relacionamento seguro-condomínio, o que vai encarecer, né, o seguro posteriormente, ou até trazer um prejuízo, né, bem grande para o condomínio por conta de um contrato de terceiros, né, que não foi bem analisado. Então, novamente, a gente bate na tecla aí da importância de um advogado estar ajudando o síndico, né, na análise desses contratos antes de fechar qualquer prestador de serviço ou comprar algum produto. Elizabeth, você tocou num ponto muito importante. Com relação à cobertura, o objetivo do seguro, por exemplo, como eu falei, houve uma queima de uma placa do elevador ou de toda a rede de interfones, né? A queima da placa com a queda de um raio, o seguro vai fazer a verificação, o consultor vai fazer o sinistro, mas o condomínio vai pagar o prêmio, né, essa sequência, né, o valor, e o seguro vai ressarcir o cliente, que é o condomínio. Bem, o objetivo dessa cobertura é para substituição do bem. Ou seja, queimou uma central de interfone, o condomínio vai receber lá seus 80 mil, 100 mil, depende da dimensão da rede de interfones, do equipamento. O condomínio vai ter que pegar esse valor, comprar para dar continuidade à apólice, comprar um bem novo, fazer a instalação, guardar toda essa documentação para que ele dê continuidade na cobertura e caso ocorra um novo sinistro, caia um raio e venha queimar toda a rede de interfones novamente, a seguradora vai perguntar:
E aí, você substituiu a rede de interfones anteriores? Você utilizou para comprar um novo bem? É importante. Caso aí a seguradora vai lhe cobrar a nota fiscal, ver se você substituiu o bem. Caso tenha sido feito alguma espécie de reparo assim provisório e o condomínio ter utilizado esse valor de ressarcimento em outras coisas, provavelmente a seguradora vai negar essa cobertura com relação ao mesmo sinistro ocorrido, mas no caso aí que não houve a substituição do bem. Tem que ser um síndico capacitado que saiba o que está fazendo, porque se ele faz uma coisa assim, é algo bem inesperado, né? Às vezes não é de má fé, na maioria das vezes é falta de informação, de conhecimento. Sim. Como eu falei inicialmente, o seguro, ele às vezes é tratado tão somente como uma obrigação a ser cumprida, e ninguém vislumbra todos esses detalhes, esses aspectos, né, particulares com relação a essa relação contratual, né? Sim, com certeza. E dentre os sinistros cobertos estão principalmente os danos estruturais, roubo e responsabilidade civil. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Bem, responsabilidade civil, a ser decorrente de negligência, imprudência, imperícia, tanto do condomínio quanto do síndico, a responsabilidade civil. Essa cobertura é feita desde que não haja a intenção, né? A seguradora vai pagar, vai ressarcir, fazendo todo o procedimento, né? Vai se requerer, né, o ressarcimento em decorrência desse ato culposo, né? Ou seja, que venha a ser por negligência, imprudência ou imperícia. Existem algumas coberturas que também venha a ser importante que o síndico venha a manter todas as manutenções, tenha um plano de manutenção, tenha todas as licenças, para que no eventual sinistro ele não venha a ter uma surpresa com relação à negativa do seguro devido a falhas na gestão com relação às manutenções. Aqui, um pouquinho antes da nossa entrevista, a gente foi surpreendido hoje justamente por um caso semelhante, né? De um problema num portão que acabou afetando alguns veículos e aí teve que ser acionado o seguro. Daí eu vi que você estava dando a consultoria de se aciona o seguro, se não aciona o seguro, se é melhor, né, por conta da franquia. O que causou esse problema no portão que bateu nos veículos, né? Foi imprudência, foi negligência de manutenção, o que aconteceu? Enfim, foi muito bem colocado antes aí. E a gente foi surpreendido com essa demanda, né, um pouquinho antes agora da entrevista. Nesse caso, o que aconteceu? Houve uma negligência com relação à manutenção do portão. Ou também houve um imprevisto com relação o portão deu defeito e atingiu alguns veículos. O que o síndico tem que verificar se o pagamento do prêmio, como está descrito na apólice nesses casos, que é comum ter essa cobertura com relação ao portão de entrada e saída. Se compensa ele pagar o prêmio ou ressarcir individualmente cada condômino com relação aos danos ocorridos nos veículos. Sim. Bom, para encerrar um pouquinho, a gente vai fazer algumas chamadinhas depois, a gente vai ter um artigo que vai ter sua autoria, né, falando mais no detalhe, citando as leis, normas, né, que regem essa questão da contratação do seguro. Mas para encerrar, gostaria que falasse um pouquinho sobre, reforçasse a importância de ter um advogado, de um bom consultor de seguros e observar todos os aspectos jurídicos na hora da contratação do seguro, porque é uma segurança para o condomínio, tanto física, estrutural, né, como financeira. Por favor, suas considerações finais. Bem, é de suma importância que o condomínio tenha uma consultoria jurídica condominial especializada
para que o advogado condominialista ele venha a assessorar o condomínio pelos aspectos jurídicos, tanto no ato da contratação da apólice, quanto depois o manuseio dessa apólice, caso ocorra um sinistro, caso tenha a negativa da seguradora com relação ao ressarcimento, né, da reposição do bem. E uma coisa muito importante também, o advogado do condomínio ele tem que saber como utilizar essa apólice na questão processual. Uma coisa muito importante com relação à prescrição da demanda relativa ao cliente em face da seguradora. No Código Civil, no artigo 206, a prescrição, o prazo para que o condomínio venha demandar contra a seguradora com relação à negativa do ressarcimento, né, relativo a algum sinistro, venha a ser tão somente de 1 ano. Então é importante que o advogado tenha esse conhecimento, né, o condomínio. Ok, muito obrigada, doutor Roberto. A gente vai continuar com algumas perguntas e respostas para o doutor Roberto. Na sequência, a gente vai estar colocando também dentro da matéria, dentro do portal Condoline. E qualquer orientação adicional, a gente vai estar passando os contatos do doutor, o site, e ele vai seguir com a gente, prestando consultoria, plantões jurídicos, dentro das unidades da GoWork, que vocês podem ver que são bem vívidas e ativas, né? Agora a gente está no momento de mais interação aqui durante a entrevista. E é isso que a gente busca mesmo, ambientes descontraídos, ambientes que a gente possa compartilhar essa questão do empreendedorismo, de participar, de estar junto, né? Muito obrigada, doutor Roberto.